Olá a todos, agora com a segunda unidade nós trabalharemos os tópicos de dimensões de planejamento, o plano de ação e a avaliação de ensino e suas implicações dentro do processo de avaliação institucional. Dimensões de planejamento, uma vez estabelecido condicionantes, princípios e valores da instituição, refere-se ao entendimento conceitual, ao entendimento técnico e ao entendimento político de como essa avaliação se estrutura e o que ela sistematiza, ou seja, o que nós objetivamos a partir deste processo avaliativo. Na questão conceitual, nós temos 3 perguntas básicas: o porquê fazer a avaliação, o para que fazer a avaliação e o que fazer dentro da avaliação. O porquê refere-se aos nossos pressupostos e princípios, ou seja, nossos condicionantes, princípios e valores. O para que refere-se aos nossos objetivos, o que nós queremos com esta avaliação. E o objeto em si, o que, é o que nós estamos avaliando. Estamos avaliando a relação docência-discência? Estamos avaliando a partir das populações, professores, alunos, a condição física da escola, a condição física da instituição? Como é que nós estamos trabalhando esse objeto? Enxergado essas 3 primeiras perguntas, o porquê, o para quê e o que, nós temos condições então de dar um passo a mais dentro da estrutura do planejamento, direcionando a perspectiva da razão técnica. A razão técnica é a escrita do planejamento propriamente dito, que retoma aqui as questões do como fazer, ou seja, quais são os métodos que nós vamos utilizar, quais são os métodos de questionário, qual é a arquitetura do questionário, qual é o arcabouço da sua informação, como é que se pretende trabalhar a estatística do questionário, quais inferências prévias nós temos já antes, inclusive, da aplicação deste questionário. Os recursos essenciais a qualquer processo é o que nós dispomos para fazer. Dispomos de pessoas, de tempos, de materiais, de computadores, de impressoras, papel, enfim. O que nós temos em mãos é um recurso tecnológico, questionários disponibilizados via multimídia, via páginas. Como é que nós vamos fazer esse processo? E que tempo nós temos? Um processo avaliativo, ele é de caráter permanente, mas ele não é permanentemente aberto a qualquer e todo o respondente. Ele é empregado em determinado tempo, esse tempo é um recorte da realidade, esta realidade nós levantamos os dados, inferimos os dados e então retiramos conclusões ao planejamento. Trabalhamos então a noção conceitual, trabalhamos a questão técnica. A noção política é o que vai dar o permeio entre a razão conceitual e a razão técnica. Precisamos ter claro na questão política onde estaremos trabalhando, ou seja, quais espaços. Se nós trabalharmos com o recurso papel, o nosso espaço de respondente será provavelmente sala de aula. Se estivermos trabalhando com espaço multimeios, multimídia, o nosso espaço respondente com certeza será um acesso remoto via um computador, um questionário colocado numa página web e a partir dali mecanismos de recolhimento destes números, destes dados. Com quem nós estamos trabalhando? Esse com quem refere-se sempre a 2 questões. Quem é o agente avaliador? Quem será o agente avaliado? O aluno como agente avaliador estará avaliando qual agente? O agente docência, o agente espaço físico, o agente gestão, o agente praças de alimentação? Quais critérios, quais categorias nós estaremos dispondo como agente a ser avaliado, a quais populações que serão os nossos, então, agentes avaliadores. Essa estrutura de arcabouço de informações e de questionários faz parte do planejamento do processo avaliativo. E, por fim, para quem? Fazemos tudo isso. E para quem tudo isso fica? Em si, quem fica, quem tem a resposta é a própria escola, a comunidade que frequenta a escola e a sociedade ao redor dessa escola. O que se espera é que a partir do processo avaliativo se constituam processos de planejamento estratégico que melhorem a escola e, lógico, reflitam melhorias à sociedade e ao seu entorno. A partir das questões conceitual, técnica e política relacionadas, dentro especificamente da perspectiva da dimensão técnica, do método, nós entramos num outro item chamado plano de ação. Este plano de ação precisa ser enxergado a partir do objetivo geral de cada atividade prospectada dentro do método, cada objetivo específico em cada atividade e então traçado qual é o seu cronograma. Não se monta um plano de ação apenas por objetivos. Monta-se um plano de ação enxergando qual é o objetivo geral,
dentro dele, das suas metas, a qual objetivo específico eu pretendo atingir numa sequência didática lógica de observação do meu espaço, seja ele pedagógico, infraestrutural, gestor, o espaço que eu estiver avaliando no momento, e quais são as atividades dentro de cada objetivo específico. A partir disso, das atividades, é que eu consigo estabelecer, então, qual é a razão sequencial didática lógica para que eu possa desenvolver as minhas atividades. E em cada atividade, preciso ter claro, para que o planejamento do método esteja bem posto a toda a comunidade que está sendo avaliada, quais são os resultados esperados, antes, inclusive, da atividade ser realizada. Uma vez prospectado, esperado um resultado, aplicado o instrumento, aplicado o processo avaliativo e obtido o resultado real, este debate na razão colegiada representativa da avaliação entre o que se esperava e o que se obteve, este é o resultado institucional propriamente dito. Como é que esse grupo de representantes, professores, alunos e técnicos, observavam o seu esquema, o seu espaço, a sua condição antes de aplicar o instrumento? O que aconteceu durante o processo de aplicação do instrumento e que resultados reais o instrumento trouxe em termos quantitativos, e aí então sim, esse diálogo me dá a razão qualitativa para poder prospectar as ações de planejamento estratégico futuro. Essas questões do planejamento institucional, elas perpassam pela razão da avaliação de ensino. Esta avaliação de ensino, lembremos lá, por favor, nós temos duas condições dentro do Estado. Uma é uma razão a partir dos parâmetros curriculares nacionais e a outra é uma razão a partir das diretrizes curriculares estaduais. Embora tenham operacionalidades distintas, a finalidade é a mesma, é o ensino. A filosofia em si das duas é a mesma. É o ensino compartilhado, é a socialização do conhecimento. A partir deste princípio básico, entre parâmetros curriculares e diretrizes curriculares estaduais, nós estamos no mesmo nível, ou seja, não há diferença em si, nestes termos, entre o que uma escola oferta e o que outra escola oferta. O projeto pedagógico de cada escola traduz o currículo a qual ela trabalha, seja parâmetro curricular nacional, seja diretriz curricular estadual. Este currículo é quem vai alicerçar o que se chama projeto político-pedagógico. Dentro dele, qual é a seriação? Dentro da seriação, quais são as disciplinas? Em cada disciplina, quais são os seus tópicos, o seu conteúdo programático, formas de avaliação, bibliografias que dão suporte a essa disciplina e quais, enfim, em cada disciplina, características são adquiridas, habilidades são adquiridas, competências serão desenvolvidas pelos alunos na finalidade da sua formação do seu nível. Ou seja, ao final do 6º ao 9º ano, esperamos que o nosso aluno seja capaz do quê? Ao final do ensino médio, esperamos que o nosso aluno seja capaz do quê? Para que ele atinja essa capacidade, precisamos ter uma boa docência, uma boa discência, uma boa infraestrutura, uma boa gestão, uma boa interpretação sobre a legislação federal e estadual e a própria legislação da escola, e todos caminhando em prol de avaliações sequenciais, avaliações a partir de um processo de cultura avaliativa, levantando dados, levantando estatísticas, debatendo realidades e prospectando um futuro que seja sólido, consolidado e de qualidade pela oferta, pelos alunos que nós pretendemos formar. Agradeço a todos. Essas unidades refletem toda a ideia e o prospecto que nós temos para poder trabalhar a questão da avaliação institucional e ao mesmo nos colocamos à disposição, tanto eu, professor Carlos, quanto o professor Ângelo.